Paz e graça para você ligado nessa programação. É com alegria que estamos iniciando o seu programa diário de reflexão, de entrevistas e de debates. E hoje que nós vamos é um tema bastante delicado, mas delicado mesmo. Nós recebemos como sugestão de tema, né, uma consulta de uma pessoa, a gente não sabe nem se é homem ou mulher, que diz apenas e tão somente o seguinte: eu cometi adultério faz mais de 10 anos, mas eu confessei a Deus o meu pecado, né, naquela oportunidade. A pergunta que ele coloca é: preciso contar para o meu cônjuge? A primeira resposta que nos vem à mente é lógico, mas será mesmo? Primeiro, o que aconteceu foi há mais de 10 anos e durante esse tempo todo o casamento permaneceu. Parece que a ausência dessa informação não causou tanto dano ou dano nenhum. O fato de a pessoa, seja o marido ou a esposa, ter escondido do cônjuge que cometeu esse pecado, né, durante esses 10 anos, ele não contou, isso não afetou o casamento deles. Essa é a primeira informação. A segunda informação, ele mesmo diz, a pessoa mesmo diz, que confessou a Deus o seu pecado. Pecou há mais de 10 anos, confessou a Deus e não tocou mais no assunto com ninguém. Se ele confessou a Deus e não houve nenhuma intervenção celeste, né, nesse tempo todo, por que que agora, depois de 10 anos, o marido ou a esposa vai trazer essa dor, trazer esse peso para o cônjuge, não é? De algo que aconteceu há tanto tempo atrás e que já foi tratado com Deus? Mas, claro, alguma coisa está incomodando essa pessoa porque ela faz a pergunta, né? E como eu também não sei a resposta, e eu, graças a Deus, tenho a oportunidade de contar com a sabedoria de todos os telespectadores, a gente traz o problema para cá. Vamos resolvê-lo aqui na nossa arena. Se essa pergunta fosse feita para você, por um amigo seu ou uma amiga sua, né? Eu cometi adultério há mais de 10 anos, confessei a Deus na época, e eu preciso agora, decorrido todo esse tempo, dizer para o meu cônjuge o que aconteceu. Qual será ou qual seria a sua resposta? Está no ar o Vejam Só. Olá! Em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, a Grade, estamos iniciando mais uma edição do programa Vejam Só, que conta com o carinho da sua audiência e quer premiá-lo, né? Todo dia a gente sorteia alguma coisa aqui, porque não dá para mandar presentes para todo mundo. Por isso, para você se habilitar aos que fazemos, você deve entrar agora no site www.vejamsó.com.br. Vote na enquete e você já está habilitado. Querendo, poste o seu comentário também. Os outros internautas, telespectadores poderão interagir com você. Para discutir o difícil tema de hoje, nós trouxemos, vou começar pela debatedora mulher, né? Dona Janete Pepeliaskov. Ela é membro da Igreja Assembleia de Deus Ministério São Paulo e lá ela é coordenadora geral dos encontros de casais promovidos por esse ministério. Obrigado por voltar ao Vejam Só, Janete. Paz e graça. Paz, graças a Deus. Tá ligado, tá ligado. Paz, Senhor. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui novamente. Tá tudo bem? Graças a Deus. Onde fica a igreja que você frequenta? O Ministério São Paulo, Assembleia de Deus, fica na Lavínio Salles Arcuri, na Vila Espanhola. Vila Espanhola? É perto de onde? Eu não conheço. Aqui em São Paulo mesmo, Casa Verde, na região da Casa Verde. Zona Norte de São Paulo. Zona Norte de São Paulo. Muito bem. Seja muito bem-vinda, muito obrigado. Obrigada. Ao lado da Janete, nós faz tempo que ele não vem, mas agora está conosco, né? Voltou ao Vejam Só, o reverendo Rogério Marcarim da Costa, que é membro, ou melhor, ministro da Igreja Congregacional, professor de teologia também. Reverendo Rogério, paz e graça, tudo bom? Paz e graça, pastor. Obrigado por estar aqui mais uma vez. Lembrou que a gente existe? Com certeza. Tá bom. E onde fica a igreja que o irmão pastoreia? A igreja congregacional, ela fica na Zona Leste de São Paulo, fica na rua Líbero Ancona Lopes, 564. É São Miguel Paulista. Extremo Leste. Extremo Leste. Divisa com Guarulhos, quase. Pois é.
Muito bem. Obrigado. Muito obrigado por ter vindo. E fechando o grupo de convidados, voltando também ao Vejam Só, pastor Josué Joaquim, que é ministro da Igreja Assembleia de Deus, Comunhão e Adoração. Pastor Josué, seja bem-vindo. Muito obrigado, pastor Hélio, graça e paz ao senhor, aos irmãos que estão presentes, aos telespectadores. Feliz por mais essa oportunidade de estarmos juntos aqui para debatermos esse tema aí. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos assistir a matéria que foi preparada pela nossa reportagem, apresentando o tema de hoje. Eu volto com a enquete e em seguida, para o primeiro recado, hoje tem cada recado bacana para você. Pega papel e lápis aí que você não vai se arrepender. Vamos lá. Seu Enoque e Dona Olinda estão casados há 46 anos. Mas durante tantos anos de casamento, seu Enoque guardou um segredo que Dona Olinda não desconfiava. Não. Até o presente momento, não. Depois de ser questionado se sempre foi transparente com a esposa, ele finalmente não resistiu e confessou ter sido infiel no passado. O que eu fiz nessa. E Deus não considera pecado na ignorância, Ele perdoa. Pedir perdão para Deus, só a Ele eu devo essa resposta. E não foi nada combinado, tanto que Dona Olinda ficou surpresa. Estou surpresa, mas para mim não faz diferença nenhuma, não. Ele sempre foi um bom esposo, um bom pai, um bom avô, né? Não, isso é coisa passada, passado é passado, né? Mas nem todas as pessoas têm a grandeza de perdoar uma traição, já que o que se espera ao se unir à pessoa amada é manter durante a vida o pacto estabelecido no dia do casamento. Quando surge a traição, surge também a quebra desse acordo. E a descoberta da infidelidade pode ser uma das mais sofríveis e devastadoras experiências, pois a constatação da deslealdade no relacionamento causa um sofrimento proporcional à solidez da convicção prévia de que a pessoa amada fosse garantida. Eu já fui idiota por muito tempo. Tô cansada. Geralmente, a pessoa traída vive um conflito de sentimentos que oscila da mágoa para a raiva, da frustração para a vingança, daí por diante, dificultando a liberação do perdão. Então, o que deve fazer a pessoa que confessa a Deus ter traído o seu cônjuge? Conta ao companheiro a fim de receber o refrigério do perdão ou vive com o peso na consciência? Eu vou te dar uma chance. Vou te dar uma chance, uma última chance. Pra você ser honesto comigo. Admite. É o que discute o Vejam Só. Credo, que situação que a moça pôs o rapaz. Pois é, e eu fui assim um pouco rude com o pastor Josué Joaquim de Santana, porque não perguntei para ele o endereço da igreja que ele pastoreia, né? Perdão, pastor, onde está ministrando? Está perdoado porque o senhor está confessando, hein? e não esperei 10 anos. Não esperou né? 10 anos. Mas nós estamos ali na Rua Coral, número 134, em Osasco, Vila Airosa, ali na divisa com São Paulo. Ali. Todo mundo aqui está na divisa, né? Tá bom. A enquete de hoje é complicada, ainda bem que eu não tenho que responder. A enquete de hoje é a seguinte: neste caso, né, o caso que nós estamos discutindo, a pessoa deve contar ao cônjuge, né, que ele há 10 anos atrás cometeu uma traição? Primeira resposta, sim, se ela se arrependeu verdadeiramente, se a pessoa se arrependeu verdadeiramente, tem que contar para o cônjuge, já tinha que ter contado. Segundo, não, pois isto só traria dor inútil. Não contou na ocasião, vai contar agora, para quê? Não é só para fazer o outro sofrer? A resposta, não, pois Deus já perdoou, e isso é o que importa. Né? E quarta resposta, nenhuma das anteriores, ou não sei, né? Não sei, nenhuma das anteriores, enfim, votou na enquete, que é o que importa, você estará habilitado para participar dos sorteios que fazemos aqui, e vamos fazer no final dessa edição do programa Vejam Só. Janete Pepeliascov, começar por você, que é conselheira de casais e é a dama entre os dois cavalheiros aqui. Tô frita. Depois, no próximo bloco, você vai ter tempo para sustentar a sua opinião. Eu queria saber o seguinte, num caso como esse que a gente está discutindo, qual seria o seu conselho? Olha,
Eu, particularmente, eu pesquisei, pastor, porque eu achei um tema muito polêmico, e como eu conheço várias pessoas conselheiras de casais, né, então eu fui a fundo. A minha opinião própria é que não deveria confessar. Não deveria? Não. Devido ao tempo, devido ao... porque, assim, você confessar é sinônimo de restauração. E você confessar um negócio desse depois de muito tempo, eu não vejo no que vai ser restaurado. Eu acho que o problema vai piorar. Então, se dependesse da senhora, não confessa? Não confessa. Não confessa. Então, tá bom. Vamos lá. Reverendo Rogério Marcarim da Costa, ele está se coçando aqui, ele quer falar. Vamos lá, Rogério. Pode falar, reverendo. Se fosse na sua... Alguém ligasse para o senhor é pastor da igreja e tal, tarará, confessa ou não? Se a dúvida ainda persiste, se ainda há alguma coisa no coração, se na mente da pessoa ainda não foi resolvido, ele precisa, então, confessar. Agora, se já está tranquilo, se ele nem se lembra mais, então ele não precisa mais falar. Não precisa mais confessar ao cônjuge. Se for um tremendo de um pilantra sem vergonha que nunca se importou por isso, então ele não vai ter a dúvida. Pois é, se a consciência o acusa, que a consciência no cristão é o juiz dele. A Bíblia diz, se sua consciência não te acusa, então nem Deus vai te acusar. Mas pela pergunta aí, parece que a consciência da pessoa ainda está batendo alguma coisa lá dentro. Então, se está batendo alguma coisa, ele precisa confessar. Okay? Depois eu quero esclarecer essa resposta. Vamos lá. Pastor Josué Joaquim de Santana, que é ministro da Assembleia de Deus, Comunhão e Adoração. Se fosse lá com o senhor. O meu aconselhamento para essa pessoa é que ela confesse. Ela deve confessar, porque ela está precisando ser curada, né? A partir do momento que ela foi pega nessa dúvida, foi pega fazendo esse questionamento, ela não está resolvida o assunto para ela com certeza está sendo acusada, então ela deve confessar. O fato do tempo, reverendo Weber, eu acho que o fato do tempo pode pesar a favor dessa pessoa, porque, como no tema do programa, a pessoa faz 10 anos que ela cometeu. Nesses 10 anos, ela teve 10 anos para mostrar para o cônjuge que aquilo ali foi apenas uma coisa, um deslize, um erro. Ele é um bom marido, ela é uma boa esposa, a família está solidificada, então ele precisa ser curado. Esse tempo, se ele, nesse tempo, ele foi um bom marido, uma boa esposa, ela foi uma boa esposa, isso vai ser pesado. A gente viu na reportagem, veja que o casal tinha 46 anos. Quando o senhor confessou, a esposa levou isso em consideração. Ele sempre foi um bom marido, ele sempre foi um bom pai. Tá bom. Então tem que confessar. Tem que confessar. Então nós temos 3 posições aqui. A dona Janete diz que é melhor confessar. O reverendo Rogério diz depende se ele está com dúvida, né? Aí vai depender da pessoa pecadora. E o pastor Josué diz que tem que confessar. E você aí de casa, pensa o que a respeito? O Sandro Silva, que mora na capital paulista, diz assim: se ela sabe que pode haver separação, é melhor não contar e deixar que o destino se encarregue disso. Mas se está preparada para uma possível separação, então conta. O importante é o perdão de Deus, a paz. Aí, no caso, o que o Sandro está advogando é: você está preparado para uma separação? Não, então não conta. Então, aí ele está defendendo o lado, digamos, prático do negócio. Está vendo o lado da pessoa que errou, né? E não o bem-estar da família, ou o bem-estar com Mas Deus. que bem-estar uma família pode receber depois de 10 anos com uma informação que não atrapalhou absolutamente nada a ausência dessa informação nesses... Mas como é que a gente não sabe que não atrapalhou, né? A vida da pessoa que pecou, alguma coisa está incomodando. Se eles estão juntos há 10 anos, eu acredito que não atrapalhou em nada. É o que eu estou falando. Mas o que eu achei assim, interessante, que nem a nossa reportagem mostra um senhor com muitos anos de casado. Esse papel polêmico quando se trata de homem, porque a mulher tem mais facilidade de perdoar.
Agora, eu acredito que uma mulher confessando um caso desse, depois de 10 anos, o seu marido, qualquer briga que ele tiver, ele vai jogar na cara, ela nunca mais vai viver em paz. Ou ela vive em paz com esse segredo, porque ela já confessou para Deus, e aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Entendeu? Ela já confessou para Deus e deixou. Isso é um sinal de que ela já foi restaurada. Agora, se ela vai contar isso para o seu esposo, ela vai causar, porque o homem, ele não é igual. Graças a Deus. Não é igual mulher para perdoar, não é, pastor. Né? Ele vai jogar em rosto, ele vai lançar, vai pintar dúvida sempre. Sempre vai ter uma dúvida. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi bem a questão. No caso da matéria, deu tudo certo porque o traidor era o marido. Exatamente. Se tivesse sido a esposa, teria entornado o caldo. Com certeza, pastor. Mas a senhora acha que os homens são todos assim, insensíveis e impiedosos? Não levariam em conta o que o pastor Josué falou não, mas esse tempo todo ela foi uma boa esposa e tal? Não, eu acho que a mulher... Fala mais perto. A mulher levaria em conta, mas o homem não. Nem sempre, né? Tem casos que nós tratamos que a mulher, né, os dois crentes, casados, foi a parte feminina e, dependendo ali, deu tudo bem. Tá, mas o que o Sandro Silva advoga aqui é que o que vai pesar na decisão contar ou não é a preparação para uma possível separação. É o propósito que ele tem. Se quer se separar, conta logo, quer dizer, já chuta o balde, não, né? Então não é. Então a dúvida aí não é conta ou não. A dúvida é, eu quero continuar em casa ou não. Aí é outra história, então. Esse é outro tema. Né? O que eu quero questionar com vocês, o pastor José está muito quieto, é o seguinte. Esse fator, separa ou não separa, é o que vai decidir? Por exemplo, se eu não quero a separação, então eu fico quieto ou não? Ou eu tenho que contar, seja lá o que for que vai acontecer? O fator separação, ele deve pesar antes da pessoa cometer o pecado. Não entendi. O fator separação, ele deve pesar antes da pessoa cometer o pecado. A pessoa deve não pecar porque ela não quer se separar do cônjuge. Agora, todo pecado ele tem uma consequência. Nesse aqui nós estamos lidando com uma pessoa que ela está com alguma coisa corroendo ela. Então, ainda que ela não explicitou para o cônjuge, ainda que ela não contou, mas ela não está bem. Ela não está bem. E quando se tem um pecado, pastor Heber, tem o perdão de Deus, que é incondicional, apenas precisa de arrependimento. Eu preciso também do perdão de quem eu feri. A Bíblia diz que se você souber que o irmão tem algo contra você, você deve ir lá. E você tendo algo contra ele? Como é que eu vou abrir mão desse princípio bíblico? E o terceiro ponto do perdão é quando a pessoa própria se perdoa. Porque tem pessoa que confessa a Deus, confessa para o cônjuge, mas ele mesmo não consegue se perdoar daquilo que ele cometeu. Nesse caso aí, a pessoa é perdoada. Ela não está perdoada não porque Deus não a perdoou. Porque eu sempre digo na igreja assim, existem coisas que a pessoa faz, pede perdão a Deus, Deus perdoa, como a Bíblia diz, Deus vai lá, joga no mar do esquecimento, mas a pessoa não joga. Tá. Então, vamos fazer o seguinte, eu já tenho um outro recado importante para você, daqui, ó, bom, né? Mas eu queria colocar, para a gente discutir no próximo bloco, a seguinte questão. Vamos supor que a esposa, né, é a traidora. Aí ela ouve o senhor falando, né, o pastor Josué falou e tal, vai e resolve confessar para o marido. 10 anos depois, 10 anos atrás, ela teve um deslize e tal, e traiu o marido. Vai acontecer o que a irmã Janete mencionou aqui. O marido vai ficar transtornado, não vai acreditar que foi uma vez só, tal, aquela coisa. Enfim, a família vai viver um momento extremamente difícil, né? Vai começar um infernozinho lá em casa. Vamos supor que esse casal tenha filhos adolescentes, né? Esses filhos adolescentes podem não perdoar a mãe por ter trazido essa bomba, obrigado, eu ia falar outra coisa, né? Mas essa bomba destruidora
né, para o seio do lar, que podia não estar as 1000 maravilhas, como nenhuma família vive, né? Só em propaganda de margarina do passado, porque nem as atuais são mais assim. Pois bem, né, aí a troco de quê, mãe? Então vamos imaginar até que o marido, por alguma ação divina, perdoe a esposa, mas os filhos podem não perdoar. Quer dizer, qual é a vantagem de ela fazer isso? Simplesmente para dizer, olhar no espelho e falar, não, eu errei, mas eu assumi, o resto que se dane. No próximo bloco a gente vai disso direitinho. Pastor Josué, o senhor se prepara aí, tá? Estamos de volta com o programa Vejam Só, agradecendo o carinho da sua audiência e agradecendo especialmente ao Reginaldo Alves Nascimento. Ele mora em Teixeira de Freitas, lá no sul da Bahia. Foi ele que mandou a sugestão de tema. Agora, é óbvio que não se trata da situação dele, uma situação da qual ele tomou conhecimento e nos encaminhou para o debate. Por isso, ele vai ganhar o presente da produção, Uma Fonte para a Espiritualidade, né, do reverendo Alcindo Almeida, um livro de meditações da Aba Press, tá? E se você quiser sugerir um tema e ele for pautado, você ganha, sem sorteio, sem nada, um presente do Vejam Só, como esse livro do Reginaldo. Deixa eu mostrar o livro de novo, né? Do Reginaldo Alves Nascimento, vai levar para casa. Esse livro do reverendo Alcindo Almeida, editora Aba Press, Uma Fonte para a Espiritualidade, é um livro muito útil para quem precisa escrever meditações, livros, boletins, né? Porque é uma coletânea de meditações. Muito bom. Se você quiser também, você pode usar o Twitter, tá? Estamos na Twittosfera, o seu João é que toma conta da nossa conta no Twitter e o endereço está aí na tela, @programa Vejam Só. Mande sugestão de temas, de convidados, de preferência já com o e-mail da pessoa ou o telefone dela, né? E gente que você gostaria de ver aqui debatendo os temas no Vejam Só. Na saída do bloco anterior, nós fizemos uma colocação aqui, eu fiz, né? A esposa, que a pessoa que pecou seja a esposa, ela, depois desse tempo todo, assistindo ao Vejam Só, ela viu o que o pastor Josué falou, também ouviu o reverendo Rogério, chegou à conclusão de que ela tem a dúvida, então ela tem que contar para o marido. Aí ela vai e conta para o marido e causa um transtorno terrível na casa, no lar, na família, e os filhos adolescentes dela ficam revoltados com ela. Não tanto pelo que ela fez com o marido 10 anos antes, né, com o pai delas, mas com o que ela fez com o lar deles agora. Né? E aí? Bom, a dona Janete vai dizer que ela pisou na bola 10 anos atrás e pisou pior agora, é isso? Pastor, é como o irmão falou ao meu lado aqui, o pastor. Quem lança no mar de esquecimento é só Jesus. O ser humano não lança. Então, ele vai sempre... Então, eu acho que o que ela fez, ela piorou. No meu ponto de vista, e com os amigos que eu olhei, todos eles concordam plenamente que se foi confessado, quem lançou no mar de esquecimento foi Jesus. A partir desse momento, eu acho que ela tem que tomar uma nova vida e ela iria destruir sim o lar dela. E com certeza, ela iria transferir o peso para o marido, como o irmão falou mesmo no início. Transferência de peso. E não só para o marido, mas como também para os filhos. Ela destruiria a família dela. Vamos lá. Vou deixar o pastor José por fim, porque eu já sei o que ele vai dizer. Ele vai... Bom, reverendo Rogério Marcarim da Costa, ministro da Igreja Congregacional. O senhor está diante de 2 pentecostais aí. Né? Pois é. O senhor é tradicional. Mais ou menos. Não é? Mas a dele... Então. Caminhando. Vamos lá. Essa mulher que agiu assim, hipoteticamente falando, ela não piorou tudo? A convivência do lar, ela piorou. O grande problema é que as pessoas fazem isso à revelia, né, por conta própria. Nesse caso, se é um casal cristão, ele deve ser acompanhado nessa confissão aí. Como assim? Um pastor, um conselheiro. Geralmente, quando é feito isso sozinho, por isso que a gente nem aconselha ninguém fazer isso, porque, né, ouviu a gente falar, ou ouviu alguma opinião,
ou da vizinha, ou do amigo, ou do irmão da igreja, não deve fazer. Precisa estar acompanhado assim, do pastor, né? Que até seria alguém para ela poder confessar, para não precisar confessar para o marido, nesse caso, se resolver. Não entendi, o senhor por pode exemplo, explicar? Existe lá então, a traição, aquilo incomoda o coração, ela poderia buscar um conselheiro, né? Alguém que toma conta de casais na igreja, ou pastor, alguém de extrema confiança, e confessar. Talvez só nesse processo ela já encontre um pouco da cura. Se não tiver jeito, então há conta de alguém, né, uma autoridade espiritual sobre a vida, ela então chame o casal e pode acontecer essa confissão. Caso contrário, vai causar um grande problema. Vai piorar mais ainda. Caso contrário... Eu me coloco no lugar desse marido e falo assim, você fez isso comigo 10 anos atrás, não me falou nada, vem com essa bomba agora e ainda os outros estão sabendo antes de mim? Aí é para ele não saber, né? Para que não haja destruição. Aí o pastor não vai junto sozinho, porque se ela contou só para o pastor, a esposa do pastor pode não gostar, então vai o pastor, a esposa do pastor. Aí depende da pessoa. É mais fácil fazer uma assembleia na igreja. Se ela falar assim, ó, eu quero confessar. Eu preciso confessar. Se eu não confessar para o meu esposo, eu nunca vou me sentir perdoado. Tem esses casos. Nesse caso, se não... Tudo bem, confessou então aqui. Você não quer confessar? Vai lá e confessa. Confessou diante do pastor, ou quem quer que seja, de extrema. O marido vai falar, todo mundo vai saber, eu fui o último a saber. Aí ele só se ele souber por terceiras fontes. Vai ser traído 2 vezes. Né? Não é? Por terceiras fontes. Aquilo, se no aconselhamento ela confessar, vai morrer ali. Acabou ali. Vai morrer mesmo? Com certeza. Só não sei quem. Mas dentro da família, não. Dentro da família ela vai destruir, com certeza. Pastor Josuel, não piora tudo? Eu vou bater na mesma tecla que eu falei no outro bloco, pastor Heber. Piorou 10 anos atrás. O problema não é a confissão. O problema é o pecado. Então, ela não vai arrumar problema para a vida dela, maior ou menor, porque ela confessou. O problema está lá atrás. Então, olha, tem um versículo, eu até estava estudando, olhando, vendo algumas coisas para trazer, mas tem um versículo em Marcos 4, 22, Jesus falou, porque não há nada encoberto que não há de ser manifesto. Então, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. O pecado, ele não tem data de validade. Olha, passou, não prescreveu. Então, essa pessoa, ela vai viver sempre com aquele medo. Olha, eu fiz, o fulano ou a fulana lá do outro lado sabe, e se ele contou para alguém, então, esse peso sempre vai ter. Então, a pessoa, ela vai viver aprisionada por isso. Isso vai ser uma porta, uma janela, uma brecha, que o diabo vai usar para arguir a vida dela, para trazer algum tipo de malefício para a vida dela. Então, ela deve confessar, por quê? O problema não é essa. Nós estamos aqui falando numa situação de um casal cristão, como o reverendo falou. Vá lá, eu estou de acordo com o reverendo, vá lá no departamento de casais da igreja, vá lá com o seu pastor, não é uma dupla traição. Agora, se procurar achar ajuda. Então, eu não posso, não dá para me resolver isso sozinho. Eu não confio de ir lá falar para minha esposa, a esposa não confia de falar para o marido. Precisa ter alguém, a função do pastor é essa. Mas esse alguém já não foi Deus? 10 anos atrás, ela foi, a pessoa, o marido ou a esposa, o traidor, foi lá ao altar de Deus, derramou o coração dele, derramou a alma, confessou o pecado, acabou. Quem é que garante? E agora você não vai gostar de mim, porque eu vou falar na linguagem dos penteca. Né? Quem é que me garante que o acusador, querendo roubar a paz dessa pessoa, seja do marido, seja da mulher, né? Que fica, não, você tem que confessar, e não sei o quê, que é para trazer discórdia e destruição. Pode ser o diabo. Olha, não pode? Eu acho que o diabo trabalharia mais para ela ficar escondendo. Não sei. Sim, por quê? Se ele conseguir mais destruição
fazendo ela contar. Mas o que ela vai ser mais destruída contando ou ela vai ser mais destruída alcançando um estágio que a fé dela não alcança o perdão? Essa mulher ou esse homem, porque ele não deixa, ele fica acusando. Então, pastor, o ser humano, ele é assim. Tem pessoas que não se perdoa. E não seria só nesse caso de adultério, de outras coisas. A pessoa não se perdoa. Aí é o problema dela com Deus no quesito perdão. Porque Deus, quando a pessoa confessa e ela deixa, ele já perdoou. Ponto final. Passou a régua, não tem mais. Então, se a pessoa ainda se sente perdoada, ela precisa trabalhar nesse problema dela. Agora, criar mais problema, porque, olha, nós estamos aqui em 3 conselheiros. Cada um tem uma opinião. Imagina essa pessoa dentro do nosso consultório, nos consultando para ver o que a gente acha. É difícil. Olha, deixa eu puxar uma vírgula aqui. Então, vamos pensar no contrário do que o senhor falou. O senhor falou do diabo estar lá acusando ela. Aí o diabo pega, vai lá na outra pessoa, que pecou com ela 10 anos, fala, olha, vai lá e conta para o marido dela hoje, vai lá e conta para o esposo dela. Aí... Para que eu fui meter o diabo na história? Só traz confusão. Só traz confusão. Então, a pessoa traída, quando ela está ali recebendo aquela informação, mesmo que seja péssima, recebendo da própria pessoa. A pessoa está chegando falando, olha, eu vim aqui porque eu preciso pedir perdão, preciso do seu perdão, sabe? Está me acusando, aconteceu isso uma vez, 10 anos, 50 anos, 1.100 anos atrás, mas eu estou aqui. Agora imagine essa pessoa traída recebendo a informação do outro, ou de outra pessoa, de alguém que ele foi lá, contou para o amigo e o amigo, no momento de raiva, vem e expõe uma coisa dessa. Então, essa pessoa, ela está há 10 anos, e ela está há 10 anos correndo riscos, ela está há 10 anos que ela não tem paz com ela, e ela precisa resolver isso. Reverendo Marcarinho. Tem um texto muito importante na palavra de Deus, Tiago 5,16, confessando os vossos pecados uns aos outros e orando para seres curados. Então, a gente entende que uma questão importante na cura da pessoa, da alma, da confissão. Como até Lutero falou, né, que uns aos outros era um nome muito estranho de um padre. Mas a função sacerdotal, que hoje é de todo cristão mesmo, ele deveria fazer parte desse processo. Que Lutero não gostava da carta de Tiago. Sim, né? Mas a confissão tem que existir uns aos outros para a cura. Então, esse um ao outro não necessariamente precisa ser o marido, pode ser o conselheiro, alguém que seja alguém, uma autoridade espiritual aí na vida desse casal. Agora, se o cônjuge, por exemplo, se uma pessoa vem falar a mim, a gente conhece as pessoas da igreja, sabe que o cônjuge não vai ter condições nenhuma de suportar aquela informação. Ou não tem maturidade, ou é emocionalmente instável, né? Ou, sei lá, qualquer outro tipo de problema. Não toma ômega 3, vai ter um infarto. Não toma ômega 3 e tal. Não vai dar para confessar para o marido, não. E o lar vai ser destruído. Porque se a pessoa tem um infarto ali diante dessa notícia, o peso da culpa aumenta mais ainda. Concorda, irmã? Concordo. Eu estava pensando aqui, no caso da mulher, quando foi levada para Jesus em adultério. Né? Ela chegou a Jesus, ela confessou, Jesus nem quase olhou para o rosto dela para não envergonhá-la mais. Ele disse, vai e não peques mais. Ele não falou, vai, conversa com seu marido, dá um jeito lá e depois não peque. Ele mesmo já perdoou. Tem tudo um contexto, como o nosso irmão falou aqui, né? Tudo tem casos e casos. Por exemplo, eu tava meditando esses dias em um caso, no sentido assim, de você, há um tempo atrás, você ter roubado alguém, certo? Aí passou uns 10 anos, você tá com aquele peso na consciência, você chega a essa pessoa e fala, olha, fulano, você confia muito em mim, mas há um tempo atrás, há 10 anos atrás, eu te roubei e eu estou aqui para te restituir. Eu acho que nesse caso deve se confessar. Agora, mas é diferente, agora, né? Exatamente, é o que o irmão estava falando. Você tem como devolver, e a pessoa é capaz até de aumentar a admiração. Exatamente. Mas num caso Mas é o que eu falei aqui, eu tenho tudo um contexto. Agora, no caso, por exemplo, de uma mulher que viveu 20, 25 anos com o marido, e depois ela pega e chega e fala para ele, olha, meu querido, esse nosso filho que nós temos não é seu.
Depois de 20, 25 anos. Ó, tá ficando pesado demais. Olha como que fica. Tá ficando pesado demais o assunto. O pastor Josué, se eu estiver errado, o senhor me corrige. Mas o pastor Josué vai dizer assim, consequência do pecado, não posso fazer nada. Né? Por que não pensou nisso o marido antes de trair a esposa? Mas os filhos, o senhor diria o que para os filhos desse casal que estão lá transtornados? Capazes de ficarem revoltados com a igreja. Olha o que a igreja fez com o casamento, com a minha família. Olha o que a igreja fez com a minha casa. Meus pais estavam bem, estava tudo em ordem. Aí o pastor enfiou na cabeça da minha mãe que ela tinha que confessar para o pai que ela traiu ele, não sei o quê. E aí, pastor, a palavra é sua. Olha, o pastor Heber, a gente não pode de jeito nenhum fugir das nossas responsabilidades. Então, não foi a igreja que fez. Não foi a igreja. É o que eu estou falando, né? Se o marido descobre de outra maneira. Então, eu acho que já passou muito tempo, essa pessoa já pensou bastante, e ela está vindo pedir ajuda, ou ela está procurando ajuda, porque ela não está bem. E se ela não está bem, olha, a gente sabe que a culpa, isso vai trazer transtornos emocionais. Essa pessoa, eu já vi um caso da pessoa chegar num estado de enfermidade, de doença que... Mas por quê? Não entendi. Pecado escondido. Mas não é escondido, ela confessou para Deus, gente do céu. Mas ela não pecou só contra Deus. Ela não pecou. Eu não estou só dizendo contra Deus. Que ela não teria que ter confessado para o cônjuge na época. O que eu estou questionando passaram-se já 10 anos, agora não é a hora mais, agora já foi. Mas o tempo, mas ela não está bem, esse tempo. Olha, o reverendo aqui falou de uma situação, dela confessar para um conselheiro e já para conseguir obter esse perdão a ela mesma. Tá bom, tá confessado. Agora ela está escondendo uma coisa lá dentro. Mas peraí, então não precisa confessar para o marido? O grande problema, não estou mudando de opinião, o grande problema é o seguinte, eu acho que o pior ponto aqui que a gente tem que tratar é da pessoa ser curada. Sim. Da pessoa ser curada. Tá. Eu estou expondo aqui uma situação de que essa pessoa não está curada. Então, necessariamente, o cônjuge não precisa ficar sabendo? Não. Aqui, ó. Peraí, então estamos mudando um pouquinho. Só que, se ela, mesmo confessando para um conselheiro, confessando para um pastor, o problema não é o cônjuge. Como que não? Não é. Veja bem, o problema é a pessoa. O cônjuge não sabe de nada. O cônjuge está lá na sua inocência, está vivendo bem, graças a Deus. Quem não está bem é quem cometeu o erro. Então, a cura não é para o cônjuge. Mas estamos lidando com uma circunstância que o problema não é o cônjuge, o problema foi quem pecou, é ela que... Olha, se ela lá atrás pecou, pediu perdão, e ela, não, olha, eu consegui, estou livre disso, não estou sendo acusada, se a tua consciência não está te condenando, Deus não vai te condenar. Agora, ela não está bem. Fala, reverendo. O grande problema quando nós trabalhamos com essa questão de confissão, que todo pecado só é perdoado pela confissão. A Deus. Não, confissão. Como? Para a cura, a Deus. Para a cura, porque na Tiago 5,16 diz confessando uns aos outros e orando para seres curado, não perdoado. Perdoado a Deus, como diz Salmo 32, 5. Para a cura. E 1 João 19, se confessarmos, ele é fiel e justo para nos purificar e nos livrar da injustiça. Né? Agora, para cura, nós estamos falando de cura, não de perdão. Para cura é uns aos outros, não necessariamente o cônjuge, mas precisa haver alguma confissão. A questão toda. Agora, 10 anos, 20 anos, talvez não traga cura. Então, independente do ano. Irmã, me ajuda aqui, que acho que é só a senhora que me entende aqui. Vamos trocar o pecado. Esquece a história de adultério e tal. Vamos imaginar que eu tenha matado uma pessoa.
Eu matei uma pessoa e nunca fui descoberto. Matei a pessoa. Ela morreu. Passaram-se 10 anos. Faz 10 anos que eu carrego isso comigo. E eu vou carregar pro resto da minha vida. Não tem como. Mesmo que eu confesse pro mundo, nada vai voltar à vida da pessoa. E eu não tenho como pedir perdão para ela, que foi a pior prejudicada. Eu tirei a vida dela, tirei o futuro dela, certo? E não tem como voltar atrás. Aí eu concordo com o senhor, pastor. É a consequência do meu pecado. E eu vou carregar essa consequência até o fim. Se eu confessar para Deus, me converter, confessar a Deus e tal, arrependido, como fez Davi, sim, claro que Deus vai perdoar. Mas o fato disso permanecer na memória dele... O apóstolo Paulo, quando ainda era Saulo de Tarso, ajudou a matar Estevão. E mesmo depois de convertido, eu tenho certeza, isso perseguia, porque ele sempre falava, Jesus morreu pelos pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas ele nunca escondeu isso de ninguém. Pois é. Davi é uma história tão interessante que hoje nós temos vergonha dos nossos pecados, porque a sociedade é cruel, a igreja às vezes também é muito cruel, né? Mas o pecado de Davi todo mundo sabe. Não escondeu para ninguém. Paulo também, ele falou assim, eu antes mandava matar famílias, né? Então a questão é, como o pastor falou, de ficar escondido ali, né? Não, então no meu exemplo, aí eu matei a pessoa, não fui descoberto, né? Mas eu carrego isso, e mesmo que eu diga o que aconteceu para alguém, ou para a minha comunidade, para a minha igreja, lá sei eu vou continuar carregando esse fardo. Não tem como, não tem jeito. Não carrega mais o fardo. Como que não? Não carrega. Não sei. Uma marca, olha, que eu falei, uma lembrança, mas a lembrança não tem mais efeito. Quem lança no mar de esquecimento é só Jesus. O ser humano vai sempre lembrar. Mas não dói mais no coração. Falou, aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então eu prefiro esperar alcançar a misericórdia de Deus, de não ter o vizinho que conta, ou não sei o quê, do que contar e deixar uma bomba na minha casa. Fala mais perto do microfone. Contar e deixar uma bomba na minha casa, entendeu? Então eu acredito assim. Você confessou, você deixou, você está limpo dentro de você, com certeza a misericórdia de Deus vai te alcançar. E normalmente, né, não sei, eu tenho que chamar um intervalo, que a diretora está brigando comigo aqui. Normalmente, quando um dos cônjuges trai o outro e se arrepende, ele vai dar um jeito de compensar, não é? Tratando melhor e tal, papapá. Né? Só não pode exagerar, né? Porque senão o outro desconfia. A gente vai para o intervalo, voltamos já com o Vejam Só. Se a pessoa que adulterou há muito tempo confessar a Deus, ela precisa depois contar para o cônjuge? Eu acredito que sim, ela deve contar para o cônjuge, sim. Por quê? Porque apesar de ele confessar para Deus, Deus quer ver dela também a sinceridade dela para com o cônjuge. Então o cônjuge tem que ficar ciente do erro do seu parceiro. Mesmo correndo o risco de acabar com o casamento? Mesmo correndo o risco de acabar com o casamento. Depende. Do quê? Acho que depende muito do... Se for uma pessoa companheira, compreensiva, que eu acho que nada pode ficar em oculto. Eu acho que ela deve falar. Agora, se for uma pessoa agressiva, nervosa, ciumenta, excessiva, acredito que não, porque não vai edificar, só vai destruir. Acho que sim. Por quê? Porque eu acho que não deve ser nada oculto, tem que ser contado para que eles possam realmente juntos chegar à cumplicidade mesmo no casamento, que é isso, tá todas claras, porque isso às vezes pode, ela guardando isso, pode mais para frente prejudicar o casamento. Eu acho que não. Por quê? Porque quando você confessa algo para Deus, né, você já está se arrependendo. Então, assim, eu acho que ele é um Deus justo, dele poder te perdoar sobre aquilo que você errou. Então, acho que a pessoa, se ela souber disso, ela vai ficar um pouco magoada e machucada. Então, acho melhor entregar nas mãos dele mesmo, que ele sabe de todas as coisas. E se ficar um pouquinho de peso na consciência? Buscar um pouquinho mais a Deus aí para ele Não contar. Não contar. Não é que precisa, Deus impulsiona a pessoa a contar, tá? Impulsiona, você não consegue dormir depois que se ajeita com Deus, porque o pecado encoberto não funciona. Você está entendendo? Isso já aconteceu, né? Não precisa nem dizer. E foi obrigado a falar.
E se a esposa é crente também, ela vai entender, ou vice-versa. No seu caso, o senhor teve coragem, foi lá, falou com ela, e como que ficou o relacionamento? Normal, ela foi lá e perdoou. Eu não conhecia Jesus, não sabia nem quem era. Tá bom. Viviane Santos, de Santa Fé, no Paraná. Creio que sim, tem que contar. Mesmo já tendo confessado para Deus. Pois como é terrível um dos cônjuges viver enganado, achando que nada aconteceu. É doloroso, mas como ficaria a consciência se alguém ou o próprio cônjuge perguntar se ele já traiu alguma vez? Qual será a sua resposta? Pastor Heber, parabéns pelo programa, que é uma bênção. Toda a glória ao Senhor. Viviane. E saudações ao povo de Santa Fé, no Paraná. É terrível um dos cônjuges viver enganado, mas pelo jeito só nessa questão moral, porque a gente acaba enganando o nosso cônjuge em uma porção de outras coisas. Ó, tô com a esposa aqui, tenho certeza que ela já comprou coisa escondida do marido. Com certeza, e meu esposo está aqui na plateia. E agora? Agora eu confessei. Né? Ninguém é 100% transparente. Então, até a questão do adultério, tem coisas que, por exemplo, Jesus fala assim, né? Se desejou... Pois é. Já o quê? Então. Já adulterou, não é nem que... Então eu vou colocar aqui. Irmãzinha querida, que tente cair e firme desde o começo. Acabamos de ver o seu esposo. Vamos imaginar o seguinte. Gente, já é quase meia-noite, isso é um programa de adultos, né? Eu vou fazer uma pergunta aqui, obviamente ninguém vai se escandalizar. A senhora acha que se o seu marido, em algum momento, por exemplo, vocês estão casados há quanto tempo? Vai fazer 25 anos. Tá. Se nesses quase 25 anos de jornada, se em algum momento em que vocês estavam lá na sua intimidade, ele pensou em outra mulher, fazer o que o pastor acabou de dizer aqui, ele tem que contar para a senhora? Eu acho que não. Olha, tá ele. Eu nem gostaria que ele contasse. Nem gostaria, porque é o que eu falei desde o início. Isso, quem lança imagem de esquecimento é Jesus. Eu iria ficar sempre pensando. Sempre tá a famosa pulguinha atrás. Será que ele está pensando em mim agora? Será que está pensando nela? Aí tem que fazer um interrogatório. Né? Toda hora. Já pensou? Então é isso que eu estou dizendo, Viviane. É terrível nos cônjuges viver enganado, mas a gente acaba enganando todo mundo, ou boa parte das pessoas, o tempo todo, com coisas menores do que um adultério formal, mas ninguém é 100% transparente, certo? Certo. E aí? O problema é ali que o pecado vai gerar outro pecado, né? Por exemplo, no caso do e-mail aí, né? Ela falou assim, você chega pro marido assim, você sempre foi fiel a mim? Aí ele vai falar o quê? Sim. Não. E o que é isso? Não. Aí se falar não, mas como não? Aonde? Por quê? Quando? Então o pecado ali vai gerar outro pecado. E toda vez que for arguído... A minha resposta seria, não, nem sempre. Mas, como você mesmo acabou de falar, mas por pensamento a gente peca. Isso aí é infidelidade. Não é só ato consumado. Aí tem que livrar-se da culpa do pecado, né? Então, eu não sei. Aí é Salmo 32, 5. Eu sei que o pastor está doido para falar. Pode falar, pastor. Eu acho assim, quando a gente diz que não precisa de confissão, eu pego um ponto aqui. A gente não está ignorando o perdão do próximo, que Jesus fez questão de ressaltar. Jesus falou, se o teu irmão vier, Pedro falou, Jesus, eu tenho que perdoar meu irmão quantas vezes? 7? Não, você tem que perdoar 70 vezes 7. E se ele pecar mais do que isso e pedir perdão, você perdoe também. Então, eu acho assim, nós não podemos, porque senão, tudo nós não precisamos. Eu falei mal do pastor Heber. Eu não disse isso. Mas o pastor Heber não ficou sabendo, eu não vou confessar. Eu lá a galinha do quintal do pastor Heber, mas ele não sabe, eu não vou confessar. Jesus condiciona o nosso perdão. Nós temos que buscar o perdão da pessoa magoada. Provérbios diz que é mais fácil você conquistar uma cidade do que um irmão magoado. Então, eu não posso... Mas aí que você vai magoar a pessoa, Não, eu já magoei. Não, ela não foi magoada. Foi. Você magoou o seu casamento. Foi. Você magoou
Jesus, mas a pessoa que não sabe, não foi o que os olhos não veem, o coração não sente. Aí é que você vai magoar. Mas a mágoa, independente a mágoa que eu estou colocando aqui, não é no sentido de que ele não sabe ou ele sabe. É que eu cometi. Eu fiz o erro contra ele. Ele pode não saber que está magoado, mas eu o magoei. Então, o problema aqui não é a confissão. É o ato. A gente tem que... e essa pessoa não está curada. Só porque ela mandou a pergunta? Só por isso. Só por isso. Ela mostra que ela não está curada. Então, a gente pode interpretar de outra forma, que esse tema foi sugerido por alguém lá da Bahia, certo? Fala, irmão. Pastor, eu só, você falou interpretar de outra forma, eu estava com isso em mente, até comentei com ele aqui no outro bloco. As pessoas, elas tendem a falar o versículo, citar o texto fora de contexto. É a mesma coisa você falar assim, tem coisa que por vergonha se oculta. Se você for olhar no texto e no contexto, não é bem por aí, entendeu? Então as pessoas pegam versículos e baseado naquilo... Por que a senhora está falando isso? Eu entendi. Não, porque normalmente as pessoas pegam um versículo, tem que confessar. Tem que confessar. Confessar quem? Confessar a Deus. Não necessariamente... Deixa eu mudar o contexto do tema. Confessei a Deus que adulterei há mais de 10 anos, preciso contar o meu cônjuge. Então vocês estão se estribando, com muita sabedoria, de que a pessoa que faz porque apesar dos 10 anos ainda ela não fechou a questão. Então vamos trocar. Conheço alguém que traiu o cônjuge há mais de 10 anos e nunca falou nada. Essa pessoa tem que confessar? E aí? Entendeu? Ninguém está dizendo que ela está bem ou que ela não está. Mas é uma questão pessoal. Então, mas nós não podemos condicionar ao bem-estar do transgressor a questão da confissão. Ou ela como o senhor vem defendendo, uma questão bíblica, para que haja o perdão tem que haver a confissão e acabou, ou é só com Deus e pronto. É o que eu falei do contexto. Por exemplo, não concorda comigo. Tem um versículo que fala, confessar os vossos pecados para que sareis. Uns aos outros. Então, uns aos outros para que sareis. Mas tem todo um contexto aí. Então, hoje, de uma maneira bem prática, Deus se torna álibi vamos botar aqui, de sem vergonha. Então, mais ou menos assim, não preciso consertar não, pastor. Não preciso fazer isso não, pastor. Não preciso não, porque Deus sabe. E a pessoa faz tudo que tem na vida e Deus se torna o lugar assim, eu não preciso fazer mais nada, eu não preciso confessar mais nada, por quê? Porque eu já falei com o meu Deus, o senhor fica quieto na sua aí, não preciso nem do senhor mais. Sua palavra é sábia. Vamos esclarecer para os telespectadores. A Bíblia ensina que nós precisamos restituir tudo que a gente tirar do nosso próximo. Zaqueu. Tudo, né? Inclusive com acréscimo. Tem que restituir. Então, você roubou, você tem que devolver, você prejudicou, você tem que falar. Agora, o que nós estamos discutindo é o seguinte, e aquilo que não é restituível, né? Aí está na dimensão apenas de Deus. Aí você restitui a Deus. Por exemplo, eu peguei R$100 emprestados com o senhor, falei que ia pagar daqui a 10 anos, faleceu a pessoa, e aí? Dou ao senhor. Sim. Restituiu. Ou a família, ou alguém, alguma coisa, alguém vai ser restituído. Mas num caso como esse, que envolve apenas o dano moral, que é o adultério cometido 10 anos antes... Ele empenha a honra, dizendo assim, olha, eu cometi esse deslize, se o caso for ao cônjuge, se não ao conselheiro, alguém, uns aos outros, não necessariamente... Pode ser só com Deus? Pode. Para mim, iria mais destruir do que restituir. Pode ser com Deus, quando diz lá no Salmo 32:5, quando Deus tirou a culpa. Confessarei ao Senhor e Ele me livrará da culpa. No caso que a gente estava discutindo aqui, parece que a culpa ainda persiste. A culpa persistir, alguma coisa incomodar, comunhão com Deus, tem uma série de fatores, ela deve procurar, então, uma cura. Então, mas ela não está Deus curada. Vai, como o entrevistado lá falou, o próprio Deus vai dizer, não, vai lá e se acerta com... Isso, exatamente. Então, nós estamos ele vai dizer assim, isso já está escrito. Né? Se te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai lá.
Porque, como o entrevistado falou, o Espírito Santo impulsiona, né? De contexto. Então, esse Não texto tá, aí, não. ó, esse texto aí, se o teu irmão pecou contra ti, você está sabendo, vai lá se reconciliar com ele. Agora, põe um inverso aí. Você pecou contra o seu irmão. Aí não preciso de perdão dele. Quer dizer que o problema é só se ele souber. Se ele não souber, tudo bem. Irmã Janete, como é que chama seu marido? Dirceu. Irmão Dirceu? Isso. Irmão Dirceu foi microfonado, né? A nossa produção gosta de uma intriga que vou te falar. Arranjaram o microfone para o irmão Dirceu porque eu botei ele aqui na... Paz e graça, tudo bem? O senhor tá bom? Graças a Deus, tudo bem. Tudo bom. Me diz uma coisa, o que o senhor pensa dessa história toda? A pessoa que cometeu adultério há mais de 10 anos, precisa contar para o cônjuge se ela já se acertou com Deus? Bom, minha esposa já, como nós somos uma só carne, e nós conversamos essa semana sobre o assunto. Hoje, eu gostaria de contar rapidamente. Sim? Hoje eu estava limpando a grade lá de casa, em vez de pintar, eu resolvi limpar. E a grade era branca, só que estava toda empoeirada, eu comecei a limpar com pano, com algum detergente, comecei a limpar. Me deu um trabalho, porque a grade era grande, eu comecei e tinha que terminar. Certo. E pensando no assunto, chegou no final, a grade estava toda branquinha. Só que no balde estava uma água suja, a bucha toda espedaçada de tanto esfregar naquela grade. E eu fiquei pensando, se minha esposa soubesse o trabalhão que deu para eu limpar essa grade. E ela lá embaixo na cozinha fazendo o almoço. Certo. E eu pensando naquilo, eu falei, eu queria tanto que ela me visse agora, subisse agora e me visse trabalhando aqui. Olha, um balde cheio de água suja, uma bucha toda espedaçada, um pano todo rasgado, de todo o trabalho que me deu isso. E quando eu terminei o serviço, ela subiu, o almoço está pronto. Não viu a grade limpa, não viu a bucha espedaçada, mas eu fiquei pensando nisso e gostaria de pôr essa aplicação para o programa. Haveria necessidade de eu mostrar aquele balde com água suja para ela? Haveria necessidade de eu mostrar aquela bucha espedaçada para ela, que eu joguei no lixo, antes que ela visse? Bastava a grade branca. Bastava apenas a grade limpa, mesmo com todo o tempo que eu perdi, horas, quase 2 horas limpando ali a grade. O senhor é pastor, né? É. O senhor é pastor. É evangelista. Evangelista. Então, eu fico pensando, o ideal é o tempo gasto, mas a grade está limpa. E é o que conta. E é o que conta. A bucha espedaçada não vai me ajudar em nada. A água suja, menos ainda. Verdade. O pano que rasgou fica ali imprestável, foi para o lixo. Então, o casamento, nós devemos ter o dever de cuidar, de zelar, para que as pessoas não vejam o pano sujo, a bucha que rasgou, a água suja e nem o balde. Tem que ver a grade limpa. Então, quanto mais nós preservarmos a nossa harmonia, o nosso casamento, nós vamos ser um exemplo para os demais. Eu gostaria de citar, eu até anotei aqui, Albert Einstein, físico alemão, né, judeu, criado na Alemanha. Ele disse assim, o inteligente, ele resolve problemas, mas o sábio evita problemas, previne problemas. Boa, tinha que então nós temos que entender que se nós vamos evitar um problema, é melhor, é mais sábio do que nós usarmos a nossa inteligência e querermos resolver um problema que foi causado por uma atitude impensada, antecipada até. Muito obrigado. Eu que agradeço, pastor. Estou de Germinas, em São Paulo. Se existe uma coisa que arrebenta qualquer casamento, é a confissão do adultério. O cônjuge traído vai pensar que o adúltero quer lhe colocar um fardo nas costas, com razão, obrigando-o ao perdão. Boa! Mas, não. Aí não vai faltar pastor para dizer, irmã, agora tem que perdoar. Mas a frase já começa um pouquinho equívoca. Por quê?
Porque o que destrói um casamento não é a confissão do adultério, é o adultério. Isso o senhor tem razão. Aliás, ele já tinha falado isso. Por vezes é melhor empurrar a sujeira para baixo do tapete do que expô-la aos visitantes. Visitante não. Aí, doutora Carla, aí não. Nós não estamos falando de visitante, nós estamos falando das partes interessadas. Eu não sei por que as pessoas insistem em dizer sujeira. Se você confessou e deixou, não tem mais sujeira, você já está limpo. A Bíblia vós já está limpo pela palavra. Se Deus... que sujeira que tem mais aí? Não tem mais. Esconder seria se ela permanecesse. Lógico, não confessar para Deus nem para ninguém. no erro. Aí tá Com certo. certeza. Débora Bianchini, de Alcobaça, na Bahia. Acho que o que tem valor é o sentimento de um pelo outro nos dias de hoje. Estamos sempre no caminho da aprendizagem do amor. Se você tem dúvida de que seu marido irá se importar com isso, então ainda não o conhece o suficiente. Isso depois de 10 anos. Então, o relacionamento de vocês está numa fase ainda principiante no que diz respeito a amor conjugal. Reflita sobre o seu casamento e sobre os seus sentimentos, em vez de se voltar para o desconhecido, que é o sentimento e a reação do seu marido. Eu acho que desconhecido não tem nada, não. Ele não vai gostar nada da história. Osmar de Joinville, em Santa Catarina. Já se passaram mais de 10 anos e, pelo jeito, estão vivendo bem. Se contar, a vaca vai para o brejo. E só se espera um futuro de brigas e entre o casal. Na minha opinião, deve ficar como está e deixar com Deus, ao qual foi confessado esse delito. Quem garante também que vai para o brejo? Por que não? Quem garante que vai? Eu não quero ser a pastora conselheira nesse caso, essa vaca foi para o brejo. Ninguém está garantindo que vai para o brejo. De repente, nesses 10 anos aí, em vez do casamento vir numa descendente... Porque se o casamento está numa descendente, e eles estão precisando de uma razão para se separar, para se largar, se não for esse adultério, vai ser daqui a pouco outra coisa. Entendeu? Então, o casamento já está fadado à ruína, porque eles já estão destruindo o casamento. Se o casamento desses 10 anos para cá, ele vem numa crescente, esse relacionamento está muito mais forte do que 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, esse marido, essa esposa, poderia não perdoar. Agora que ela vai olhar, vai falar, meus filhos, eu vou perder meus filhos. Meus filhos vão perder o pai. Mas as coisas não vão ficar boas. Por que não? Nós estamos ignorando uma coisa que se chama perdão. Então, nós estamos, nós estamos, primeiro, quando você acaba segurando, não conta. Eu vou manter um casamento baseado numa mentira? Numa omissão. Omissão, mas a omissão, quando a omissão ela é necessária e você não fala, é mentira. Então, o que acontece? Tudo bem, meu casamento, 30 anos, nunca teve nada, vou ter que... a Bíblia diz que um abismo, ele chama outro abismo. Então, o problema não é a confissão, o problema é que tem um pecado, e esse pecado ele precisa ser resolvido. E se não for resolvido, mais cedo ou mais tarde ele vai criar mais feridas, mais mágoas. Mas, pastor, podem surgir mais problemas e mais mágoas se o caso não tiver sido tratado com Deus no momento do pecado. Concordo com o senhor? Mas a questão é que, do tema, a pessoa que traiu o cônjuge confessou a Deus. Não tem mais pecado. Então, eu concordo com o senhor que vai ficar uma coisa em aberto. Vai ficar. Porque seria uma informação desejável de ser passada, mas não foi passada, então ficou. Essa pessoa vai carregar isso. Não é? Agora, contou tudo para o seu cônjuge? Não. Reverendo Weber, e aí o cônjuge morre. O outro fica, não vai saber. E o outro, como que vai lidar com isso? Como ele lidou a vida inteira. É um fardo, ele tem que carregar isso. É um fardo, então, mas ele não precisa carregar esse fardo. Mas olha, se ele confessar o pecado e o casamento dele acabar, ele vai ter mais paz do que viver escondendo para sempre uma mentira. Pastor, isso não é legalismo? Mais ou menos.
Mais ou menos porque é legalismo puro. Não, mas na minha opinião, a receita é essa. Confessei ao Senhor o meu pecado e Ele me livrou da culpa. Se não livrou da culpa, está doente. E para haver a cura, precisa confessar a alguém. Não necessariamente a culpa. Então, se a vida da pessoa, ela estancou ali, no momento da confissão ao Senhor, amém, está resolvido. Não resolveu, ela está uma doença. E para haver a cura da doença, precisa confessar uns aos outros. Não deu jeito, precisa confessar quem defraudou. A questão aí é como a pessoa lida com isso, né? Pois é, mas eu não concordo de forma alguma com o pastor Josuel de que, o casamento acabou, mas ele vai ficar bem porque ele fez a parte dele. Mas às vezes o evangelho, ele traz... Não, aí que tá. Isso me lembra bem o que a irmã mencionou aqui, de João 8, lá, os homens levaram a mulher apanhada no adultério e falaram, não é que a gente quer matar, a lei é que manda. Moisés mandou fazer o quê? Paciência e pá! Era o que eles queriam fazer. Mas agora a pessoa que está no pecado... Só nela, não chamou o rapaz, né? Tá legal, então chama façam. O rapaz não também, é para fazer, né? façam. Começa com quem não tem pecado. E qual era o maior pecado nessa passagem? A impiedade daqueles homens. A impiedade de nada, eles trouxeram... E a lei mandava trazer o casal. Quando Jesus falou para ele, e no grego, não é simplesmente quem não tiver pecado. No grego ele põe assim, quem não estiver pecando, e todos eles estavam pecando, porque todos eles estavam indo contra a lei. A lei mandou trazer o casal, e eles, não sei por quê ou por que razão, trouxeram só a mulher. Quando eles trouxeram, Jesus falou, quem não estiver pecando, ali todo mundo falou, mas peraí, a lei manda trazer os dois, e todo mundo foi embora. Não é à toa que ele, além de pastor, é agente da lei. Ele é agente mistor da lei. Não é, pastor? Então, tá aí, ó, lei. Mas tem situações que o evangelho e a salvação vale qualquer perda. Mas ninguém está falando de perda de salvação, gente. Ô doido! Agora vocês estão mandando a pessoa para o inferno? Não, sem pecado vai, sem pecado não. Hein? Com pecado vai para o inferno. Mas ele confessou para Deus. Mas tem alguém defraudado aí. Se ele confessou para Deus, ele não vai. É que nós estamos falando, tem alguém defraudado, você está ignorando a pessoa defraudada. Explodiu o tempo do programa, a diretora está brigando comigo. Obrigado pela sua audiência. O contato dos 3 convidados para você tirar dúvidas, apoiar ou brigar, como eu fiz, está no site feijãosó.com.br. Manda os e-mails para eles, convite para pregar e tudo mais, tá bom? Vamos ver quem vai levar o brinde da grade. Quem vai? Ronimar, lá do Rio de Janeiro. Parabéns, Ronimar. Nos encontraremos no próximo Vejam Só.